Olá pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai começar mais um café com previdenciário. Excepcionalmente hoje vai ser na sexta, que era o dia da disponibilidade do Dr. Bruno, que foi um convidado muito especial que a gente chamou para poder participar. E vamos aguardar um pouquinho, entrar mais pessoas e também o Dr. Bruno solicitar aqui para poder participar. A gente vai falar hoje sobre o direito previdenciário empresarial. Um subnicho do direito previdenciário que é um pouco conhecido, né? Tem poucos profissionais especializados nesse tipo de atuação, mas que é muito necessário tanto para as empresas e também para alguns segurados que trabalham de empregados e necessitam dessa assessoria jurídica para resolver alguns problemas no momento, tanto de aposentadoria ou de algum benefício. Vou aguardar o Dr. Bruno solicitar aqui para poder entrar. Boa tarde, Dr. Bruno. Boa tarde, doutora Carla, tudo bem? Tudo jóia? Já Obrigado pelo. comecei, já comecei adiantando para o pessoal aqui o tema, mas eu gostaria que o doutor se apresentasse. Claro, antes de tudo, obrigado pelo convite, tá? Eu sei que é uma sexta-feira, acho que o pessoal trabalhou bastante, estudou bastante aí. E eu quero agradecer aqueles que estão aí nos ouvindo hoje, nos vendo. E você também pelo convite. Obrigado pela oportunidade de poder estar falando aqui com o pessoal, tá? Eu sou advogado há 10 anos e presidente da minha subseção. Opa! Cidade daqui de Capivari, interior de São Paulo. E no escritório a gente faz a parte de direito previdenciário, tanto pessoa física quanto jurídica, né? Então eu acho que Uhum. o tema aqui para nós é de suma importância para aqueles colegas que estão atuando somente para pessoa física. Então eu acho que pode abrir uma oportunidade de negócios aí, dependendo da localidade do escritório, da cidade, pode ser que tenha um nicho muito bom e que não tenha tanta concorrência, né? Que hoje a gente vê Sim, claro. uma concorrência aí, né? Mas assim, geralmente os advogados que atuam com direito previdenciário, ele é uma ação muito importante, muito bom. Vou aguardar o doutor Bruno entrar aqui novamente. Acho que caiu sua conexão, né, Caio, doutor? desculpa. Não, tem problema não. Eu moro no interior, né, em Minas Gerais, Lagoa Santa, é região metropolitana de Belo Horizonte, mas aqui, especificamente onde eu moro, é interior. E a gente está sofrendo um pouco da internet aqui porque está chovendo bastante. Então, Eu se acho que cair não, também, é por Eu acho que esse do modo motivo. geral, o tempo também não está muito bom aqui na minha região, então pode ser que realmente fique ruim para nós também. Mas vamos em frente. Isso. Eu dei continuidade falando aqui que realmente o subnicho dentro do direito previdenciário, que é o direito previdenciário empresarial, ele é pouco explorado pelos profissionais, né, que atuam na área do direito previdenciário, mesmo porque a faculdade é uma matéria que a gente tem superficial e tende a manter os profissionais somente para o regime geral da Previdência Social. E Verdade. acaba tendo somente a pessoa física ali, segurado, quando procura para requerer algum tipo de benefício, ou porque requereu sozinho administrativamente e teve a negativa. E o direito previdenciário empresarial mesmo,
ele é pouquíssimo explorado pelos profissionais da área do direito e que faltam também profissionais especializados, porque é uma matéria também que envolve um pouco do tributário, então o pessoal quer fugir um pouquinho aí, só quem se dedica a estudar mesmo essa área que permanece e que faz muita falta para as empresas uma assessoria jurídica especializada para orientação. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né, desse tema assim, para a gente, por que é importante para as empresas. Acho que caiu de novo a conexão. Vou aguardar um pouquinho. Nossa, a internet tá. No que entre novamente, parece que realmente caiu a conexão dele. Vamos aguardar um pouquinho aqui. Queria agradecer a todo mundo, né, que está disponibilizando um pouquinho do tempo aí para assistir. E também que vai ficar gravado aqui no IGTV para quem quiser assistir depois a íntegra, tá? Carla, Agora voltou, né? Sim, tô mud... te ouvindo. tô transitando pela casa para ver se fica um lugar legal com sinal aqui. Mas Mas pode ficar tranquilo. vamos dar Agora continuidade. a palavra é sua. Pode Vamos dar falar aí. continuidade. Então, Sim. o que a gente tem hoje realmente é uma preocupação das empresas com o contencioso trabalhista, na grande parte, um bom tempo disso daí, né? É evitar demandas trabalhistas. E a parte tributária, quando a gente nota, é para recuperação de tributos. Então, a gente não tem a figura de um advogado que atue para as empresas fazendo essa ligação do direito previdenciário, tributário e trabalhista. E eu acho que falta conhecimento mesmo da própria empresa e dos colegas, falta conhecimento porque algumas faculdades até pouco tempo atrás não possuía dentro da sua grade o direito previdenciário. Eu mesmo não tive direito previdenciário na faculdade. Aham. Então, foi uma recomendação e uma determinação do MEC, né? Então, a inclusão do direito previdenciário. E quando tinha, era um período muito curto, então é um semestre para a gente estudar superficialmente o direito previdenciário e a gente sabe que não é assim, né? Então, quem atua na Exatamente. área sabe que todo mês ou toda semana tem uma mudança, ou é uma instrução normativa, um Sim, decreto, uma portaria. Então, assim, bastante. não são só 6 meses de uma faculdade que vai ensinar você o direito material e o processual do direito previdenciário. Então, acho que, Exatamente. por não constar dentro da grade, eu acho que os profissionais, os nossos colegas, eles não têm conhecimento dessa nova área, entre aspas, que eu falo do direito empresarial, porque também, Sim, dentro do direito tributário, dentro da faculdade, é passado muito superficial, o direito material também, né? Então, estuda-se o CTN e a gente não vê a aplicação, a gente não estuda o direito processual tributário, verdade. né? Então, é, o profissional que está inserido no mercado, no direito previdenciário, se ele quiser buscar outras informações, ele vai ter que estudar muito por conta própria, buscar cursos, e Sim, agora está surgindo uma série de cursos e pós-graduação na área, né? Mas existe verdade. essa interligação entre o direito do trabalho, o direito tributário e o direito previdenciário. Para aqueles profissionais, os colegas que já atuam no mercado do direito previdenciário, fica mais fácil assimilar as informações, né? E muitas vezes a gente quer fugir do cálculo, né? Falar, não quero trabalhar com empresa porque eu vou ter que fazer cálculo, aquela coisa toda. Mas o previdenciarista, ele Verdade. já está envolvido no cálculo, né? O cálculo para nós é muito Desde o importante, início, né? Não muito. tem como, não tem como fugir, tem que fazer. Então, o que a gente precisa mudar, muitas vezes, é a própria cultura da empresa em trabalhar com um consultivo, né? Sim, Não fazer com que aquele empregado que vai ser afastado pelo INSS, ela se importe somente os primeiros 15 dias e depois disso deixa para a autarquia, né? Que sim, vai ter um reflexo muito grande no aspecto tributário, porque um profissional, um colaborador ou um empregado afastado, ele reflete diretamente na folha de pagamento,
Então é uma tributação que vai incidir mensalmente, né? Quando a gente fala de um auxílio doença, um auxílio acidente, uma pensão por morte. Então, se a empresa não tem esse cuidado de acompanhar os colaboradores que estão se afastando, isso vai ter um reflexo muito grande, né? Um custo muito grande para a empresa. Então, Sim. essa interligação do direito previdenciário com o direito tributário mostra-se importante para esse profissional que está surgindo no mercado. A gente tem a importância de reduzir o custo para a empresa. Não é tirar o direito do empregado. Não estou falando que ele não tem o direito de receber um Claro. auxílio, mas é fazer com que o INSS não cometa o erro de conceder um auxílio que não seja aquele que muitas vezes o colaborador ou o empregado não se acidentou dentro da empresa, ou não existe um nexo entre a doença e a Sim. atividade da empresa, que vai majorar a tributação mensal, né? Por coincidência, essa semana eu fui procurado por uma colega que faz direito sindical, e ela pediu para eu ver uma cláusula da convenção coletiva, que é daquela estabilidade pré-aposentadoria. Então, Sim. se a empresa possui um advogado especialista na área de direito previdenciário, ela pode utilizar, né, se utilizar desse profissional para fazer com que ela verifique qual é o funcionário que está em vias de se aposentar, para que não haja uma dispensa imotivada e tenha que indenizar, né? Então tem convenção coletiva aí que pede indenização de 1 ano, 24 meses. Então isso também faz Sim. com que haja uma redução de custo, né? Então ela não vai fazer com que o trabalhador procure a justiça do trabalho ou para ser reintegrado ou para ser indenizado, e agora a gente sabe da sucumbência também na justiça do trabalho. Sim. Então envolve toda essa seara do direito, não é só o direito previdenciário propriamente dito, né? Então, assim, Gostaria de fazer só um comentário a respeito faça. disso. Eu sempre bato na tecla, quando eu faço alguma live ou quando eu vou conversar mesmo com um cliente ou grupo de pessoas, que nós brasileiros, falar nós em geral, né? Porque a gente integra o grupo de cidadãos e que está suscetível a precisar de ajuizamento de alguma ação, tem a cultura, infelizmente, de procurar o advogado só quando já deu tudo errado, Exato. né? Assim, principalmente o advogado previdenciário não preocupa em fazer uma consulta, uma consultoria, procurar seus direitos antes de iniciar um processo administrativo ou antes para fazer uma programação de sua aposentadoria. Está começando a ter uma mudança a respeito disso, da conscientização, de procurar de forma consultiva o advogado, e não só para resolver o pepino, depois de já ter, né, Exato. depois de Exato. precisar judicializar a situação. E as empresas também, muitas vezes, o RH não está capacitado o suficiente, às vezes por falta de certas informações, para poder fazer essa gestão dos colaboradores da empresa, até mesmo para saber fazer uma contagem de tempo de contribuição, para saber a vida contributiva desse funcionário, justamente para se precaver quanto ao pedido de aposentadoria e ficar na mão, às vezes, porque muitos funcionários se aposentam e não querem continuar trabalhando, e aí a empresa é pega de surpresa, ou porque tem justamente uma cláusula assim, né, e tem que ter uma indenização ou manter estabilidade, então vai sofrer uma ação de reintegração da posse desse emprego. Então, assim, o que precisa mesmo, que eu acredito, é nós, quanto profissionais, fortalecer esse tipo de informação o máximo que a gente puder, levar, né, para as empresas, para os empresários, até mesmo para os funcionários que às vezes podem dar esse tipo de sugestão na empresa, de procurar um profissional mesmo na área especializado, né, como o senhor mesmo trabalha, tanto ligado ao previdenciário quanto ao tributário, justamente para se precaver, e isso, quando tem uma empresa, principalmente com um número significativo de colaboradores, faz muita diferença e reduz o custo, né? Exato. Muito mais. É muito mais fácil e muito mais. Como é que eu vou dizer? Na verdade, Tem muito mais efetividade na rotatividade de funcionário, essa gestão mesmo, às vezes, preocupar com a saúde do funcionário
para saber a respeito de um acidente de trabalho ou que seja de algum outro tipo de doença incapacitante que esse funcionário possui e que vai gerar um afastamento, né? E a empresa vai ter que vai continuar incidindo alguns tributos para ela em cima disso. Muita empresa, muitas pessoas até responsáveis pela gestão empresarial, às vezes deixa de lado e é surpreendido com uma ação envolvendo esse tipo de assunto, né? Na verdade é o seguinte, o empresariado ele tem que ver essa questão como, não como um custo, né? Não é um custo que você está tendo para a empresa. Por quê? A grande maioria das empresas não sabe, mas é possível a empresa fazer um convênio com a INSS. Então, quando Sim. você tem o acompanhamento daqueles funcionários que estão em via de se aposentar, a empresa, por meio de um planejamento, ela pode providenciar o pedido de aposentadoria. Isso faz com que o colaborador não saia do posto de trabalho ou não perca vários dias indo ao INSS, como a gente sabe, por mais que seja Sim. digital o pedido, que eles possam fazer por aplicativo, mas sempre tem o pedido de cumprimento de alguma exigência e levar um documento, e quando vai lá, muitas vezes não é atendido, tem que voltar E outro dia ou dentro do fazer um horário de agendamento trabalho. dentro do horário de trabalho. Então, assim, é a perda de um funcionário e muitas vezes um outro colaborador que está lá vai ter que fazer, cumprir essa ausência. Então, assim, pode acontecer o acidente porque a pessoa está se desdobrando. Então, não é só o fato de evitar uma tributação maior, é pensando também na saúde coletiva dos colaboradores. Então, se você tem que dispensar, entre aspas, né, um outro empregado para ir até a agência, fazer o seu pedido, e depois ele vai ter que ir lá, levar documento, fazer recurso, que a gente sabe que isso vai acontecer, a empresa poupa tempo, ela pode fazer isso com um convênio, né? E eu digo mais uma vez, não é para prejudicar o direito do colaborador, não é. É para ajudar. Então, assim, vai ajudar o colaborador e a empresa acompanha de perto todos os processos. Então, ela tem processos que ela pode orientar e ajudar no pedido de aposentadoria. Então, se a aposentadoria enseja período especial e a empresa faz o recolhimento a mais, né, o adicional do SAT por conta dessa atividade, Sim. ela pode acompanhar e vai ver se o INSS reconheceu ou não. Então, também, se o INSS não reconheceu, porque a empresa está pagando aquele adicional de SAT, então tem todo um processo e um procedimento que o advogado previdenciarista empresarial vai servir não só para reduzir custo, mas tempo, tanto para a empresa quanto para os colaboradores. O que a gente precisa quebrar é um paradigma também de que a empresa é uma exploradora e os trabalhadores são os coitados, né? Então a gente também tem muito isso, né? A empresa só arranca o couro de todo mundo, não é assim. Então a gente tem que ter uma empresa um pouco mais humanizada, né? Sim, Preocupada com os colaboradores. E esse processo planejando uma aposentadoria e também tendo uma gestão de afastados, porque o que a gente encontra hoje no mercado é muito, né? Pelo menos chega bastante no escritório, são aqueles colaboradores que estão no limbo, né? Que a gente chama no limbo jurídico. Então, chega assim, bastante também no nosso escritório pessoas nessas situações. E daí explica um pouquinho o que é o limbo, porque às vezes o pessoal que está assistindo, né, vai assistir depois, não sabe como é que funciona, e isso é demais. O limbo é uma denominação jurídica, né? A gente não encontra na lei, mas é aquele período em que o colaborador ele é afastado pela empresa, né? Então o médico do trabalho não permite que ele retorne à atividade. Não é só a atividade dele, é qualquer atividade dentro da empresa, então ele poderia ser remanejado, mas ele não é permitido o retorno dele. E depois ele com esse afastamento do trabalho, ele procura o INSS para dar entrada no seu benefício, e o benefício dele é indeferido, né? O pedido dele é indeferido. Então, o que acontece? A gente tem a palavra de um médico do trabalho e do médico perito da INSS. E o perito oficial. Aí existe esse conflito e daí o colaborador, infelizmente, fica sem receber salário, porque a empresa, na maioria das vezes, suspende o pagamento e não recebe benefício do INSS. E daí ele procura o que? A Justiça do Trabalho, muitas vezes, né? E a gente volta aqui nessa questão de demandas, né? Ele vai buscar a Justiça do Trabalho para ser reintegrado ou para ser reconhecido o direito dele, né, de uma doença ocupacional, que ele fique afastado recebendo. E daí o que acontece? A Justiça do Trabalho entende que é de responsabilidade da empresa, né? Então o que acontece aqui? Se a empresa tem um
um consultivo, um corpo consultivo na área previdenciária empresarial, ela vai perguntar, né, o que eu faço? Eu acompanho o cliente, né, o cliente não, o colaborador até INSS, posso encaminhar o nosso médico para demonstrar, né, que ele precisa ser afastado? Ou eu pago o salário e daí na hora que ele receber o afastamento lá do INSS, existe a possibilidade de uma regressiva da empresa? Se o INSS entra com uma regressiva contra as empresas, por que a empresa não pode entrar com uma regressiva, sendo que o INSS indeferiu de forma imotivada, né, sem fundamento algum, Sim. e judicialmente foi reconhecido o direito do colaborador de receber o auxílio-doença ou auxílio-acidente? Então, envolve todas essas questões, né? Então, assim, a gente vê que o INSS pega pesado e vai pegar mais pesado ainda com as ações regressivas. Então, a empresa que realmente não toma cuidado, ela pode receber uma ação dessa, e a gente já viu que tem ações aí que os valores são altíssimos, né, em torno de 4 milhões, que se for feito aí por uma pensão por morte. Doutor Bruno, acho que caiu novamente. Vamos aguardar um pouquinho aqui. Entrar de novo. Dando continuidade aqui. Acho que travou um pouquinho, doutor. De vida alta e a companheira passou. Vamos aguardar ele entrar novamente. Essa situação é muito difícil mesmo. Corriqueiramente chega no nosso escritório essa situação de que o cliente, às vezes, o INSS considera que ele está apto para o trabalho e a empresa não aceita. E realmente fica sem salário e sem benefício previdenciário. Guardar o doutor Bruno entrar de novo. Olá. Desculpa, tá meio complicado a internet aqui. Então, voltando, eu entendo que a ação regressiva não é só um mecanismo que o INSS tem para ele. Eu entendo que se a empresa cumprir com o papel dela, não abandonar o funcionário e depois, por uma medida judicial, o colaborador conseguir provar que era devido àquele benefício e foi postergado pelo INSS, eu acho que a empresa pode entrar com pedido de reembolso do valor que ela pagou. Sim, você claro. Entendeu? Até porque existe a possibilidade aí de dano moral do contribuinte, né, do colaborador, quando ele tem um atraso na concessão do benefício dele, né? A gente sabe que o INSS não cumpre o prazo dele, você entendeu? Não, Então, quase nunca, né? Então, assim, a justiça entende que em alguns casos, quando a pessoa tem direito a um auxílio-doença, que é uma necessidade de subsistência, e a autarquia postergou e não deu a tutela que buscava, existe a possibilidade de dano moral. Então, se existem esses mecanismos, eu acho que a empresa não precisa abandonar o colaborador, mas ela tem que estar com um corpo jurídico, né, consultivo, para mostrar para ela qual que é o caminho, né? Então, assim, ó, você paga o salário, mas depois a gente pode tentar buscar o retorno disso, o reembolso, uma ação contra o INSS, tendo em vista que ele errou, você entendeu? Quer dizer, na perícia constatou lá que ele não tinha capacidade, mas na perícia judicial constatou. Então, eu acho que a gente precisa mostrar para os empresários, né, a importância dessa nova figura. É um investimento que às vezes a empresa faz que nem se compara ao gasto que tem depois, posteriormente, como ação judicial, ou até mesmo não só reduzir custos, mas que evita prejuízos também, né? Além disso, além desse assunto, eu só gostaria rapidinho de mencionar aqui que às vezes também as empresas acabam sofrendo algum tipo de prejuízo, ou às vezes também cria um mal-estar com alguns empregados, quando faz o recolhimento do tributo de forma errada, ou preenche algum documento também necessário para o segurado de forma errada. Corriqueiramente, no nosso escritório, a gente se depara com o PPP, né, que é o documento mais importante, um dos documentos mais importantes para comprovar atividade especial, preenchido totalmente de forma
fornecido pela empresa. E que aí, quando tem um padrão correto de ser preenchido, quando chega para a autarquia fazer o reconhecimento daquela atividade especial com base nesse documento, é negado e muitas vezes a gente precisa ficar pedindo, implorando para a empresa preencher de forma correta, seja pelo médico do trabalho, ou às vezes tem um setor especializado em segurança do trabalho para poder fazer esse tipo de preenchimento, porque às vezes esse funcionário está exposto a algum tipo de ruído, alguma coisa, e isso conta nesses documentos. Não só esse tipo de documento, mas existem vários outros que a empresa precisa preencher de forma correta ou fazer o recolhimento do imposto correto, que depois, caso tenha sido feito de forma errada, traz prejuízo também, dor de cabeça para o empregado, que não vai conseguir, às vezes, vai demandar um tempo maior e uma questão de provas maiores também, para poder comprovar aquele período ali que trabalhou como tempo de contribuição, né? Então, gostaria de ter um comentário sobre isso. Mas foi o que você disse anteriormente, né? Muitas vezes o RH, ele não se preocupa somente com a gestão, né, do pessoal, assim, eu digo, de preocupação de folha de pagamento, hora extra, aquela coisa toda, né, de documentos da área de RH. Eles acabam ficando encarregados por quase tudo dentro da empresa, né? Então, quem vai fazer muitas vezes o preenchimento desse documento é o RH. E não quero desmerecer os profissionais do RH, mas eu acho que eles não têm tempo hábil, né? Eu acompanho. Ficam sobrecarregados, né? Exato, entendeu? Então, e não tem conhecimento jurídico também por formação, que é mais complicado buscar isso de forma sozinha, independente, né? Precisa de ter um jurídico para acompanhar esse tipo de situação. Então, assim, eu acho que realmente a empresa precisa olhar um pouquinho com esse cuidado, igual você disse, porque voltamos a falar aqui sobre ações, né? Não só as pessoas, mas a gente conhece um monte de advogado que gosta de brigar, de ir para a justiça mesmo, você entendeu? Então, assim, imagina que a empresa emitiu um PPP de forma errada, o funcionário fez várias notificações pedindo, então entrou na justiça, ganhou, porque foi reconhecido lá, mas daí também perdeu muito tempo. Daí entra naquela questão do dano moral, porque a empresa não forneceu o documento de forma correta, entendeu? Então, assim, faz com que a empresa perca muitos processos, não um processo judicial, mas processo e tempo dentro da própria empresa, quando ela poderia estar pensando em produzir mais, né? Tempo com produção do negócio dela, né? Então, assim, ficaria o advogado encarregado de não administrar somente isso, mas se for o caso, né, se tiver uma pessoa responsável dentro da empresa, de mostrar como que é feito o preenchimento dessas informações, orientar, né? Orientar. Então, assim, evita que o profissional do RH perca tempo para preencher um documento que não é na área dele, entendeu? Sim. Quando tem cartão ponto para verificar um monte de situações dentro da própria empresa. Então, eu entendo que realmente o empresariado ele tem que ver um pouquinho, né, sentir o papel que essa figura desse advogado tem, que é importante para a empresa nesse momento. A gente fala nesse momento porque a gente está numa pandemia, então eu acho que qualquer redução de custo legal, não é uma redução de custo dispensando vários funcionários, uma tem muito funcionário afastado, né? Que às vezes pela suspeita ou pela comprovação de estar com Covid, precisa do afastamento aí no mínimo de 14 dias. E aí então, cai tudo nessa situação que a gente falou do afastamento do funcionário, do colaborador. Tudo, e a gente nem chegou a mencionar, mas assim, a questão do FAP, né? Então, assim, um colaborador que foi afastado indevidamente, ou um CAT que foi aberto de forma indevida, vai aumentar a carga tributária da empresa. Então, a empresa ela tem que estar atenta a fazer a defesa, acompanhar, né? O benefício vai ser calculado lá, o quanto a Previdência gastou, vai ser cobrado da empresa isso. Não é porque a Previdência vai pagar que a empresa está livre disso, né? Então, aquela situação que eu disse, né? O funcionário apresenta um atestado de 15 dias, 16º se vira. É você com o INSS. Então, a empresa ela não tem consciência
do que isso pode acarretar para ela, você entendeu? Isso vai vir no FAP. Na hora que ela consulta o extrato FAP dela, vai ver lá a quantidade de afastamentos, né? Fala pra E gente daí, o que é FAP. o FAP, ele é o fator acidentário de prevenção, né? Ele é um multiplicador do SAT. Então, para aquelas empresas que se preocupam com a saúde do trabalhador, ela pode ser benéfica ou maléfica, né? Então, o SAT ele vai de 1 a 3%, depende da atividade da empresa. Então, se a empresa adotou todas as medidas necessárias, o FAP vai ser meio, pode ser meio. Perdão, o SAT ajustado pode ser meio. Então, isso é uma bonificação e esse percentual ele incide sobre a folha de pagamento mensal. Então, imagina só, você tem o benefício de ter um SAT ajustado de meio ou um SAT ajustado de 6% ao mês. Então, é uma diferença muito grande desse tributo incidente dentro da folha de salário, de pagamento mensal dessa empresa, né? Então, o que acontece é, a empresa, quando ela faz esse acompanhamento que a gente está falando aqui, batendo na tecla que a empresa tem que acompanhar, ela faz esse acompanhamento, ela tem a possibilidade de fazer a defesa se tiver algum dado errado e divergente que o INSS colocou, e fazer o acompanhamento de todos os pedidos de auxílio-doença, né? Então pode ser que o funcionário tenha feito o pedido de auxílio-doença e depois ele procurou um advogado de conversão, né? Por um auxílio-acidente. E o que isso acarreta para a empresa, né? Acarreta estabilidade, pagamento de fundo de garantia. Então, assim, quando a empresa faz o acompanhamento, ela vai fazer com que exista a possibilidade de não ser majorado esses tributos dentro da folha, né? E o acompanhamento também de cada pedido que foi feito pelos seus funcionários, né? Então, assim, existe um exemplo clássico, né, do bancário. O bancário, ele foi pedir um auxílio-doença, ficou afastado, e daí quando o perito fez lá a relação da empresa com o CID da doença, viu que se tratava de auxílio acidentário, quando na verdade ele tocava piano como hobby, você entendeu? Então, assim, não tinha nexo a doença com o trabalho. Então, se a empresa não acompanha, ela vai ser tributada. Então, sim, assim, com certeza. É importante fazer com que o médico do trabalho possa acompanhar uma perícia, né? Acompanhar o colaborador, mostrar efetivamente que aquilo não é um auxílio-doença que possui nexo causal com a atividade da empresa, ou que não é um auxílio do acidente. Mas a gente tem que falar isso para o empresariado e mostrar números, né? Eles vão entender com números. Então, sim, assim, claro. A gente tem que pegar um caso prático e mostrar para eles. Falar, ó, se você não tomar cuidado, você vai ter a sua tributação aumentada nesse mês em X%, né? Então, isso vai repercutir durante muito tempo, porque você vai ter que fazer uma defesa ou entrar com uma ação para demonstrar que o fato estava errado. Então, assim, e contratar também um advogado isoladamente para isso pode ficar também, porque às vezes tem já um tipo de trabalho preventivo e um advogado que entende, né, na poder prestar esse tipo de serviço, às vezes, só para aquele momento da defesa vai sair caro. Exato. O ideal é que você tenha um advogado, né, da parte previdenciária empresarial e que ele também saiba atuar com o médico do trabalho para produzir os documentos necessários, entendeu? Sim. Que haja essa conversa, muitas vezes, do RH, desse jurídico, porque acompanhar os colaboradores que estão pedindo afastamento, entendeu? Falar com o médico do trabalho para ver se realmente aquele CID está relacionado com aquela doença naquele momento, fazer os pedidos administrativos, um pedido de aposentadoria, verificar se realmente é atividade especial que foi concedida ou não. Então, assim, falar em meia hora, o que pode ser muito pouco, né? Então, é verdade, isso que eu ia dizer. Porque é muito a gente pouco, porque é muita informação. Isso, só até às 18, mas acho que a gente vai precisar marcar outros encontros aqui, outros cafés à distância, por enquanto, para a gente poder falar de mais assuntos, porque é muita coisa, né? Então, muito detalhe. Assim, até para a gente poder falar para os nossos colegas, advogados também, que vão assistir posteriormente,
a importância de se especializar no subnicho do direito previdenciário tão importante que é profissional na área. Apesar dessa nossa, às vezes, um pouco da concorrência, que também tem bastante profissional hoje em dia, que de mais ou menos uns 2 anos para cá aumentou muito a área do direito previdenciário, que antes não tinha, mas Exato. que entende mesmo, eu vou falar por mim mesma. Eu já tenho mais ou menos uns 4 anos que eu estou no direito previdenciário e eu tive pouquíssimas oportunidades de atuar para pessoa jurídica. Sempre veio até a mim, né? Mais pessoa física e mais ainda ligado ao regime geral da Previdência Social. Então, às vezes, a gente está a maioria das vezes, estou do outro lado da empresa, né? Do lado contrário de um segurado, do meu cliente que precisa desse afastamento ou que está dentro desse limbo sem receber. E aí falta um pouco de comunicação relacionada à parte jurídica, muitas vezes, porque às vezes a gente precisa de alguma documentação ou desse apoio por parte da empresa e não conseguimos, nem com o RH, nem com o jurídico. Né? Eu Então, às acho vezes, que se tivesse profissional capacitado para criar o link dessa comunicação, para todo mundo. Eu acho que a gente podia fazer o seguinte, né? Se a gente poderia marcar um outro café para explicar como a gente pode entrar nesse nicho, né? Porque Sim, é acho muito legal. excelente. Eu acho que é muito legal a gente mostrar, né? Eu não tenho problema algum em mostrar o caminho. Não é que eu faço Sim, um caminho, claro. né? Assim, nossa, sei muita coisa. Mas eu acho que mostrar como pode ser feito para o nosso colega. Igual você falou, eu não tenho esse contato com pessoa jurídica. Como que eu faço? Porque para o Exatamente. colega que atua no direito previdenciário é muito mais fácil atuar no empresarial previdenciário, porque a gente sabe da Sim, legislação, sabe os motivos de afastamento, sabe trabalhar com o sistema da INSS. Então, assim, é diferente de você pegar um tributarista, né, que trabalha sim, exclusivamente para aquela claro. empresa para reduzir custo. Então, a gente sabe trabalhar dessa forma. E quando você atende a pessoa física, você sabe até quando você pode defender uma empresa. Né? A gente tem Verdade. essa sensibilidade. Falou, opa, eu Sim, acho que a empresa claro. está abusando aqui. Então, acho que a gente poderia marcar um próximo encontro Vamos sim. de falar de qual é a forma que a gente pode entrar nesse mercado. Como Já está marcado. a gente Agora só pode, falta a gente alinhar aí a data para a gente poder fazer. Eu gostei muito da ideia, porque eu também gosto muito de compartilhar o pouco que eu sei. Eu falo o pouco que a gente precisa estudar todos os dias, né? Por mais que eu tenha metade do que você tem de formada. Eu tenho 5 anos de formada, mas eu milito na área do direito previdenciário já há 4 anos. Então, querendo, a gente vai ganhando, né? Um pouco mais de experiência e sim, está iniciando agora. Então, eu tenho assim, de advogados que às vezes me pedem alguma ajuda, uma opinião, e eu não importo também de estar mostrando, de estar ajudando, porque eu acho que, independentemente de ser. Tem muita gente que gosta de ver o colega como adversário, como concorrente, eu acho que tem espaço para todo mundo, também acho. né? E eu acho muito bacana assim, essa troca de informação, porque quando a gente fala para alguém, a gente aprende a experiência do outro. Então, assim, eu adorei a ideia, já está marcadíssimo. Tá bom, Agora tá só bom. falta a gente alinhar a data, porque meia hora é muito pouco, né? Para a Meia gente hora é falar de pouco. tanta coisa. Mas como eu disse, está surgindo vários cursos, existem bons livros, tem que se aprofundar. Eu provavelmente vou estar lançando um curso sobre isso. Eu acho que eu já até postei alguma coisa no meu Instagram, Sim, porque eu tem já pessoas vi. que vêm me procurar. Então, assim, eu faço parceria e assim, muitas vezes acaba a parceria sendo uma mentoria, né? Então é muita troca de Verdade. informação e eu também sou parte dessa premissa. Eu não vejo o meu colega como adversário. Então eu acho que ele pode procurar, né, entender, estudar, e daí se tiver que ajudar, a gente ajuda, porque pode ser que ele Isso é procure muito você bom. em outra oportunidade, né, vai lembrar de você. Então eu acho que o coleguismo faz com que a gente cresça, né, então assim, Exatamente. eu acho que não é segurando informação e mostrando que eu sei e não passando que eu vou crescer. Eu penso em dividir. Vamos dividir conhecimento, né? Não tive na Exatamente. faculdade, me desdobro para estudar. Eu acho que todo mundo faz isso. E assim que a gente acaba crescendo, porque pode ser que você tenha uma visão do direito, eu tenho outra, e a gente conversando, debatendo muitas vezes. Trocando informação mesmo, né? A gente É, aprende muito.
com isso. Claro, e não quer dizer porque você é 5 anos, o outro é 10, 15, 20, que um sabe mais que o outro. Eu acho que Sim. o direito na área previdenciária está sendo tão dinâmico nos últimos tempos, que Nossa, e como? pode ser que você tenha um conhecimento no que eu não li, que eu não estudei, e A que a parte gente vai... prática mesmo, né? A parte prática Exato. muda muito. Carla, É, minha bateria tá acabando, acabei de receber a então vamos mensagem lá. aqui. Já também já a gente já extrapolou o horário, tá? Gostaria muito de agradecer por ter disponibilizado esse tempo, de ter Obrigado. aceitado participar. Foi de suma importância, eu acho que vai agregar muito para quem puder assistir, que trouxe, assim, apesar de ser pouco tempo e meia hora, foi muito, muito proveitoso, muita informação. Então, muito Foi. obrigada mais uma vez. Obrigado você, obrigado pessoal aí que acompanhou a gente, tá bom? Peço desculpa pela internet, né, que se vai e volta, enfim, infelizmente não tá no Tá nosso ótimo. controle, né? Mas já tá marcado, eu acho que o próximo tema é legal pra gente conversar e bater um papo, tá bom? Tá, joia. Obrigada, Obrigado, até viu? mais. Até mais, tchau, tchau. Tchau. Eu queria agradecer mais uma vez todo mundo que assistiu. Quem não puder, depois assiste. E a gente vai marcar mesmo outros bate-papos com o Dr. Bruno para a gente poder conversar mais sobre esse ramo do direito previdenciário tão importante e pouco explorado pelos profissionais da área. E acredito que vai ser também muito importante para algum, algum empresário, alguém que faz parte dessa gestão, trabalha com isso, poder ter um pouquinho mais de conhecimento e saber por onde começar, por onde buscar esse tipo de informação. Queria agradecer a todos vocês, todo mundo aí que está comentando, eu estou lendo, tá? Doutora Janaína, doutor Vinícius, Ferreira Almeida Advocacia, e todos estão convidados, caso queiram participar do Café com o Previdenciário, tiver algum assunto ligado ao ramo da advocacia que vocês trabalham, pode entrar em contato comigo que a gente marca uma participação para a gente trocar bastante ideia, tá? Um abraço para todos vocês. Até mais.